Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar de conjuntos numéricos, tá? Extremamente importante nós conhecermos os nossos números, saber de que forma que eu posso classificar cada um dos nossos números. Então, para a gente começar, nós temos que lembrar que os primeiros números que nós temos lá são os nossos números naturais, números que a gente usa para contar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Aí pegando os meus números naturais e adicionando os negativos, eu passo a ter um conjunto dos números inteiros, representado pelo Z. Né? Então, ou seja, ele vem lá de menos infinito, aí chegando aqui no menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Observa aqui, ó, os naturais está todo aqui dentro. Inclusive, para a gente já ir associando isso aqui aos meus diagramas, olha o que acontece. Os meus naturais, eles estão aqui dentro, ó. É o 0, 1, 2, 3, 4. Aí eu posso colocar alguns aqui só para exemplificar, tá ok? E aí os inteiros. Bom, os inteiros já são os meus naturais e mais a parte negativa. Então como que eu represento aqui, ó? Eu já tenho os naturais e os inteiros, vai ser tudo isso aqui, ó. Então eu pego esse e adiciono os negativos aqui, ó. Então não existe um conjunto para representar só os negativos. Existe os inteiros, que entra os naturais e mais os negativos. Mas como representar, por exemplo, só esses negativos? Tem como? Tem. E aí eu vou colocar aqui do lado, ó. Seria dessa forma, o Z, e a gente colocaria um sinal de menos ali. Esse sinal de menos, eu vou ler isso da seguinte forma: é o conjunto dos inteiros não positivos. Por que não positivos? É que dessa forma entraria um zero também. E se eu quero tirar o zero e representar realmente só os negativos? Aí nós colocamos o asterisco. O asterisco vai dizer assim, ó, esse conjunto não tem o zero. E se ele não tem o zero e tem esse menos aqui, quer dizer que então é só essa parte negativa, certo? E aí, depois disso, o que nós temos? Conjunto dos racionais. O que são os racionais? Os racionais é todo número que pode ser escrito como fração, nesse formato, ó, A sobre B, aonde o A tem que ser um número inteiro, e observa que aqui o Z serve qualquer um deles, inclusive o zero, e o B, que é o meu denominador, ele também tem que ser um número inteiro. Mas olha o asterisco aqui. O que significa quando tem asterisco? É que não entra o zero. Por que o B não pode ser zero? Porque B está no denominador e denominador nunca pode ser zero. A gente até brinca que é o primeiro mandamento da matemática: nunca dividirás por zero. Não esqueça disso, tá bom? Então, ó, o B não pode ser zero. Então, todos os números racionais são os meus naturais, os negativos aqui, os naturais, ou seja, meus inteiros, e todos os outros que dá para escrever como fração. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Menos 1/5, 2/3, 0,8, 4/3. As minhas dízimas periódicas, tá? Como representamos aqui? Então, aqui eu já tenho os naturais, que também são racionais. Aqui eu já tenho a parte negativa dos inteiros, que também são racionais. E aí o que entra nessa parte? São os racionais que não são inteiros, que é um pouco desses exemplos que eu coloquei ali, ó. Seria o meio, o 0,25, o menos 1/5, ou seja, colocar de novo aqui a minha dízima periódica. Então os números que eu posso escrever como fração, todos eles são considerados meus números racionais, tá ok? E aí, eu tenho também os meus irracionais. O que são os irracionais? Posso até dizer, o que não é racional, ele vai ser irracional, tá? Que são esses números que não vão dar frações. Que nós dizemos, na sua grande maioria, são as raízes que não são exatas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Um número muito famoso aqui, que é o π, que ele é aproximadamente 3,14, mas ele é uma dízima não periódica, porque depois da vírgula eu tenho infinitos números, e esses números não têm uma ordem para aparecer, certo?
Raiz quando o menos está na frente, não dentro, né? O menos raiz de 3, o menos raiz de 5. E esses números representando aqui, eles estariam fora dos racionais, nessa faixa aqui. O raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o π e assim por diante. E aí, a hora que eu junto os meus racionais, que é todos esses, com os irracionais, ou seja, a união desses dois conjuntos, nos dá o conjunto dos números reais, ou seja, toda essa junção aqui. E aí eu já deixei posicionado para dizer o seguinte, que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos racionais, e os racionais está contido nos reais. E dessa forma a gente compõe os nossos conjuntos numéricos. Lembrando que além disso, existe ainda o conjunto dos números complexos. Mas isso a gente deixa para uma próxima aula, tá ok? Mas vale ressaltar que quando o meu conjunto aparecer com asterisco, não tem zero. Se tiver, por exemplo, menos, aqui eu poderia representar dessa forma, ó, seria menos infinito, aí vem lá, menos 3, menos 2, menos 1 e fechou. Tá ok? Por quê? Dessa forma. E agora, eu poderia representar assim também, e um mais, o que significa isso? Seria os positivos e não tem o zero. Então seria isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Eu poderia também usar reais asterisco. O que significa isso? Que seria todos os meus reais menos o zero. Então quando aparecer asterisco ou menos ou mais, eu estou restringindo uma parte dos meus conjuntos. Tá ok? Então, valeu, vamos continuar estudando que eu tenho certeza que vocês vão atingir seus objetivos. Até a próxima aula.